Olá, um pequeno problema técnico, estamos retomando, espero que todos possam voltar também, mas a gente também já está caminhando para o nosso final. Tivemos um pequeno problema técnico para variar, mas estamos de volta, também já estamos caminhando, temos mais 15 minutos, meus amigos. O que estava dizendo é o seguinte, a gente fala muito a questão do fechamento, né? E a questão do fechamento ela é um pouco perigosa, porque muitas vezes a gente acostumou-se a tratar o quê? Que o fechamento significa eu quantificar alguns pacientes, eu quantificar a amostra e fazer com que ele tome. Estamos retomando, Xará. Fazer com que ele tome a decisão. Um cuidado muito grande que a gente tem que ter é o seguinte, William Ury, no modelo Harvard de negociação, ele fala muito forte disso. Nunca devemos, numa negociação, deduzir que o outro lado entendeu o que deve ser feito. Quando eu faço com que o outro lado deduziu, ele entendeu o que ele precisa fazer, entendeu? Eu corro um grande perigo. E como é que eu faço com que isso não aconteça? Porque a gente sabe que é uma relação em que eu também não posso pedir de uma maneira muito agressiva, mas eu também não posso deixar o compromisso solto. Geralmente um bom fechamento faz uma síntese de tudo que foi conversado e concordado. Então, mas muitas vezes a dedução acontece. Então, doutor, vou deixar aqui as amostras, obrigado pela sua prescrição. E não acontece. Então, você faz uma síntese dos principais pontos que foram trabalhados, fala, doutor, em cima de tudo isso, podemos garantir que alguns pacientes serão beneficiados com o produto? Sim, serão. Então aqui eu vou deixar os inícios de tratamento, eu conto com a sua prescrição e na minha próxima visita eu conto com o seu feedback de uso, entendeu? O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, eu digo para ele o que eu espero dele. E pode parecer algo um pouco estranho, mas não é. Eu preciso dizer ou fazê-lo entender que eu espero que em cima da conversa, que em cima da minha abordagem, eu quero a prescrição dele, eu quero que ele confie na minha marca. Eu preciso fazer com que ele chegue nesse argumento. Só que isto não vai parar em uma única visita. Eu preciso fazer com que ele seja medido por isso. E o que é ser medido por isso? Mensuração. Aí eu olho minhas auditorias, eu vejo o feedback das visitas, e algo que é muito raro acontecer, você ir para uma nova visita, começando pela visita anterior. Aí você vai me dizer, isto é básico, mas raramente é feito. E por quê? Porque cometemos um erro de cada visita parecer sempre uma visita nova. Quando eu poderia fazer um link com a visita anterior, olha, Dr. Belato, na minha visita anterior, eu falei do produto X e, na ocasião, combinamos de alguma experimentação. Como foi? O doutor conseguiu usar nesses pacientes? Qual foi o feedback que teve? O que isto gera no outro? Primeiro, o impacto de que você está atento. Segundo, que ele tem que te dar algum feedback do compromisso, entendeu? É o que a gente sempre falou de pré e pós-visita. Só que muitas vezes a gente começa uma nova visita como nova. Então, doutor, como eu venho lhe falando há muito tempo, e aquilo que ficou combinado de uma visita anterior, daquele compromisso que foi solicitado, acaba não acontecendo. Quando a gente fala de uma comunicação na propaganda médica, e vocês vão ouvir muito, e já ouvem muito falar da famosa frequência e sequência, nós estamos falando da sequência da comunicação, aonde eu estabeleço uma grande história. As minhas visitas têm uma sequência porque elas são uma história contada. Eu comecei com um ponto, pedi algo, vou avaliar se deu certo, o que não deu, se ficou alguma dúvida, por que teve dúvida, por que não teve dúvida. E aí, meus amigos, infelizmente, eu tenho que dizer para vocês, esse protagonismo é nosso. Nós não podemos esperar que o médico tome essa decisão por nós, porque ele não vai tomar. Eu digo claramente que quem inicia um processo de comunicação é responsável pelo seu começo, pelo seu andamento, pelo seu fim e pela sua
reciclagem, por toda a ressignificação desse processo. A propaganda médica tem dois grandes atores, e quem conversa comigo sabe o meu ponto de vista. Para mim, propaganda médica é arte pura, é a arte do diálogo. Só que ultimamente ela caminhou para um lado da arte do monólogo, e para mim não tem nada de arte no monólogo. É uma mensagem massificada, é uma mensagem direcionada, e aqui ocorre um grande problema também. Muitas vezes o propagandista, por insegurança, por falta de confiança, por medo, ou por querer um caminho mais simples, e isso tem que ser avaliado também, eu não quero julgar, porque faz parte do processo de tomada de decisão. Muitas vezes a gente recebe algum tipo de solicitação, tipo de, olha, o que eu falo para um médico X sobre o produto Y? Depende. Quem é este médico? O que ele já te contou sobre o produto? Qual a opinião dele sobre o nosso produto? O que ele não gosta no nosso produto? O que o faria prescrever o nosso produto? Muitas vezes o propagandista tende, mais uma vez, por insegurança, por achar que vai ser um tiro mais certeiro, ir com uma mensagem padrão. E a mensagem padrão, ela é o quê? Ela pode te ajudar muito, mas ela pode também te atrapalhar. Porque muitas vezes a mensagem padrão não atende aquela necessidade, ou ela não abre um problema, ou ela não resolve um problema. A mensagem padrão pode servir de base para quê? Vamos supor, o que é a mensagem padrão? O caderno X, que vem com a caneta Y, tem folhas lisas que permite uma escrita mais fluida para que você registre as suas melhores histórias. Vamos dizer que essa é a mensagem padrão, o que alguns também chamam de proposta de valor, né? USP, Unique Sales Proposal, ou proposta de valor única, né? Mas beleza, baseado na mensagem padrão, como é que eu abro oportunidades? Doutor, quando você pensa em caderno, o que você precisa? Eu preciso de um caderno que seja prático. Então um tamanho pequeno seria interessante. E se ele viesse com uma caneta, seria ainda mais prático? Seria muito prático. Então está aqui a proposta. O caderno do Belato, ele tem, pequeno, folhas em branco, com uma caneta, para que você possa escrever as suas melhores histórias. Que tal experimentá-lo? Como seria experimentá-lo? E aqui existem perguntas que também, e aí é assunto para outro vídeo, quando a gente pode tratar de perfis comportamentais segundo a programação neurolinguística ou sistemas representacionais de comunicação, alguns tipos de comentários e perguntas que trabalham os canais sensoriais, auditivo, visual e sinestésico. Por exemplo, doutor, como você consegue imaginar como seria escrever as histórias? Estou falando com um visual e para um sinestésico. Doutor, você pode ouvir o seu paciente agradecendo a você a respeito da prescrição que mudou a vida dele? Estou falando para um auditivo. Doutor, veja só, como é que seria esse paciente voltar na sua frente? Você consegue imaginá-lo bem tratado com o nosso produto e dizendo, doutor, obrigado, você fez a diferença? Estou falando para um visual. E aí são técnicas que você consegue ainda mais direcionar o seu discurso para sair de uma mensagem padrão, de uma mensagem padronizada. Nós temos ainda 5 minutos e eu queria responder algumas perguntas que surgiram. Lá no começo a Valéria perguntou: a indústria da oportunidade para pessoas acima de 40 anos depende da indústria, Valéria. Existem alguns processos aí abrindo oportunidades para as pessoas acima de 40 anos de idade. Depende muito do perfil, depende muito da experiência, né? Eu tenho observado empresas que têm limitado a questão até 35, outras que preferem receber os currículos e ver ali a experiência do colaborador. Mas uma coisa muito importante que as empresas sim precisam e querem e vão avaliar em processos seletivos é o quê? Qualidade da comunicação, como você organiza suas ideias e como você lida com o não. E leia o não como objeção, sim. Hoje, conversando com uma colega, a Fabiana, a gente estava até dizendo assim, os processos seletivos trabalham da seguinte forma, eles vão pedir para você contar um caso de sucesso que você teve na sua vida e no seu trabalho, e vão pedir para você contar um caso de insucesso, exatamente para saberem como você lidou com ambas as situações e principalmente o que você aprendeu. E para quem está na propaganda, aqui também serve um outro ponto. O que a gente aprende com a propaganda médica? Existe uma série de competências que a propaganda médica nos ensina.
flexibilidade, comunicação segmentada, inteligência emocional, aprendizado constante, novas informações técnicas, como lidar com o não, como construir o sim, como estabelecer relacionamento. A pergunta que eu faço é: o quanto a gente para pensar com tudo que a gente aprende com a propaganda médica e o quanto a gente para mudar a nossa forma de aplicação das informações? É muito comum nós sairmos mais uma vez de treinamentos, nós lermos materiais e falaram: vou mudar meu modelo promocional. E aí eu encontro aquele médico que eu já visito há tanto tempo e eu sinto medo. Qual o segredo que eu dou para isso? Primeiro, pega o teu painel. Qual é aquele médico aonde você teria menos resistência numa mudança de abordagem? E leia na mudança de resistência, primeiro, de você para você, onde você se sentiria um pouco mais seguro para fazer uma nova abordagem e aonde ele não colocaria talvez objeções, ou onde ele também não veria com estranhamento. Aplique. Eu vou escolher hoje, no Dr. Belato eu vou perguntar sobre a conduta dele hoje e eu vou fazer. Cara, nesse momento não tem problema se você vai fazer bem ou vai fazer mal. É importante que você faça. O teu cérebro vai receber o comando de fazer alguma coisa diferente. Você vai avaliar como foi e você vai tentar no segundo. Construindo pouco a pouco. Uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos que eu aplico. Não queira aplicar isso que você está aprendendo, essa nova técnica, esse modelo, em todo o teu painel, em todo o teu grupo. De um painel de 140 de 150, começa com 5. Mas 5 bem feito, com reflexão, com autoanálise, com pedido de feedback. Treina. Agora eu vou aplicar em mais 5. E eu vou evoluindo, e eu vou fazendo, e eu vou tomando corpo. Eu vou receber não, mas eu vou fazendo o próximo também. Aí eu vou mudando as minhas perguntas. Eu vou trabalhando menos perguntas, mas menos perguntas fechadas, e vou trabalhando perguntas mais abertas. Eu vou falar menos e vou escutar, e vou prestar atenção no que eu estou escutando para formular as minhas perguntas também. E aí você vai entender ao final de que a propaganda de propaganda não tem nada. Propaganda é algo quando simplesmente apenas um fala. Lembra da propaganda que você via na TV quando você era criança nos anos 80 e 90? Apenas um fala, entendeu? E o outro apenas ouve. De propaganda a propaganda não tem nada. A propaganda é um diálogo, a propaganda é uma interação. Você só influencia o outro se você quiser conhecer o outro, como ele se comporta e o porquê ele toma as decisões que ele toma. E as decisões que ele toma porque é o padrão de mundo dele. Quem quer mudar a conduta médica, somos nós. Quem quer mudar a conduta do PDV, somos nós. A partir do momento que eu tenho que mudar essa conduta, eu preciso entender o porquê o outro opera dessa maneira. Com respeito, com equilíbrio e sabendo, em cima do que eu conhecer da conduta dele, claramente o que eu vou posicionar em termos de argumento. A gente encerrou, voltou, temos mais um tempinho aí. Quem quiser fazer algumas perguntas, temos aí algumas dúvidas, mas já eu queria agradecer. Eu espero que tenha atendido a expectativa de vocês, no mínimo, né? Para compreender que a propaganda médica é a maior ferramenta da indústria farmacêutica. É a maior ferramenta da indústria farmacêutica. Esse tipo de abordagem que estamos tratando se aplica para todos os médicos do setor de imediato, é uma coisa que você vai construir com o tempo. Vai construir com o tempo, é como a gente acabou de falar, Rodrigo. Você tem que se sentir, primeiro, seguro do que você está fazendo. E você tem que se sentir seguro com o que a gente chama de grupo controle, entendeu? O grupo controle é um grupo pequeno de aplicação, para você construir o teu funil, para você ir ganhando confiança. E à medida que você vai ganhando confiança, você sai do estágio de um incompetente consciente para um competente consciente, onde você vai aplicando e aplicando e aplicando até uma hora que isso vira o quê? Uma incompetência inconsciente. Você não precisa mais pensar para fazer aquilo. Então, obviamente, eu diria que você tem que começar a fazer de pouco em pouco. Isso serve não apenas para propaganda médica, tá? Isso serve para qualquer relacionamento. Muitas vezes você tem uma reunião e você consegue, querendo entender o outro, como influenciar o outro, entendeu? Quanto mais você se prepara, melhor você consegue prever a reação do outro e melhor você consegue prever o que falar e como trabalhar com ele. Tá certo?
Se ninguém mais tem dúvidas, estou aqui à disposição, ainda cabe mais um pouco, tem mais um pouquinho. Queria fazer um anúncio. Semana que vem vai ter uma nova live e a gente vai trabalhar nessa live dicas de livros de vendas. Qual que é o objetivo? Eu vou pegar um livro de venda e vou falar dos principais pontos dele, tá bom? E propor algumas discussões. Para quem já leu o livro, participe, vai ser ótimo para a gente poder trabalhar. Para quem não leu, vai ter uma ideia e vai poder ler mais uma literatura de vendas. E a gente vai começar semana que vem com esse aqui, que para mim é a minha bíblia de vendas, tá? Eu adoro esse livro. A gente vai fazer uma live para debatê-lo e falar dos principais pontos que tem, porque principalmente hoje os vendedores que trabalharem inteligência emocional, saberem lidar com as suas competências comportamentais, as soft skills, que quer que seja, tem mais chances de obter sucesso em um cenário cada vez mais competitivo, com mais concorrentes, com mais informações e assim sucessivamente. Então, se vocês gostaram, fica o meu agradecimento e meu convite para a live da semana que vem. Para quem ainda não conhece meu canal no YouTube, entra no YouTube, digita Luiz Belato, tá bom? Vai ter lá vídeos sobre vendas. O nome do livro é Inteligência Emocional, como supervendedores usam a inteligência emocional para fechar mais negócios. No meu canal, Luiz Belato no YouTube, tem vídeos sobre processo de vendas, tem também vídeos sobre programação neurolinguística. Pediram indicação aqui de livros para quem está em fase de transição. Eu diria que começaria com esse, Inteligência Emocional em Vendas. Como supervendedores usam inteligência emocional para fechar mais negócios, né? Quando você pega um currículo que te chama mais atenção, o que chama mais atenção? Primeiro, resumo das qualificações profissionais e das competências. É isso que eu olho. Eu olho primeiro o que a pessoa diz que tem de competência, para ir olhar as experiências profissionais. E nas experiências profissionais eu olho claramente se ela colocou qual o resultado que ela entregou. Para quem ainda não ouviu, o nome do livro é Como os Supervendedores Utilizam a Inteligência Emocional para Fechar Mais Negócios, do Jeb Blount. Semana que vem vamos fazer uma live para debater esse livro, que para mim é um livro que mudou a minha visão sobre o negócio de vendas. E é um dos poucos que tratam as soft skills junto com as competências técnicas de um vendedor. O nome está aqui na tela. Como supervendedores utilizam a inteligência emocional para fechar mais negócios. Tá certo, meus queridos? Bem, então, fica aqui o meu agradecimento, meu convite para a semana que vem. E sigam o canal no YouTube também, sigam aqui as dicas do Instagram. Como eu falei, amanhã, no mais tardar, entre hoje e amanhã, eu vou postar 2 dicas no Instagram. O funil de aprendizado, certo? Para que eu falei, como é que você começa a incorporar uma nova competência dentro do teu mundo de aprendizado, de uma maneira orgânica e trabalhada. E também vou falar sobre a diferença entre promover e convencer. Para quem conhece o quadro branco, ele estará de volta, tá bom? Gente, meu grande obrigado, muito obrigado por essa oportunidade. Espero que tenha sido útil para quem está na indústria, para quem não está na indústria ainda, e qualquer coisa tem meu Instagram. Vamos falar em particular para quem quiser mais orientações. Um grande abraço. Boa semana para todos nós, obrigado pela oportunidade. Falou, gente! E mais uma vez agradeço a todo mundo que se propôs a estar aí e ouvir um pouco desse cara que às vezes nem sabe muito o que fala, mas fala, entendeu? E a gente assim vai treinando e aprendendo. Sucesso para todos. Gratidão!